Eu costumava acreditar que a distância entre a lama do Vidigal e as passarelas de Paris era de dezenas de milhares de milhas, mas acontece que elas estão separadas apenas por um suspiro, o suspiro de quem está sendo caçado. As pessoas me chamam de a Pantera Negra, a governante das luzes de flash mais brilhantes do mundo, mas não sabem que, sob a seda da Dior, eu sempre carrego o cheiro de fumaça dos canos das armas e o grito silencioso das almas abandonadas. Esta não é uma história de fadas sobre uma Cinderela, mas sim a luta de um animal selvagem aprendendo a sobreviver em uma vitrine de vidro. O primeiro som que ouço todas as manhãs não é o canto dos pássaros ou o murmúrio das ondas da luxuosa praia do Leblon, logo ali embaixo. É o guincho metálico de motocicletas velhas acelerando em curvas fechadas, o pregão das barracas que vendem camarão seco e, acima de tudo, a batida forte do meu coração, algo que está sempre em estado de alerta vermelho. O Vidigal não é para sonhadores. Aqui, se você não corre, você é engolido. Beatriz. Corre. Eles estão vindo. O grito do Tiago me despertou do meu devaneio. Não tive tempo de calçar meus chinelos gastos, apenas agarrei a pequena bolsa com algumas lembranças baratas e saí pela porta. Do pé do morro, 3 homens com tatuagens listradas nos braços empunhavam armas. Eram os homens da gangue A Mão Vermelha. Meu pai morreu, minha mãe também se foi, mas as dívidas de jogo deles me perseguiam como uma sombra. Comecei a correr. Meus pés descalços batiam no asfalto quente, depois passavam para os degraus de pedra irregulares e quebrados. O Vidigal é um labirinto gigante de tijolos expostos e concreto cinza empilhados na encosta da montanha. Eu conhecia cada beco, cada telhado de zinco instável, cada corda de varal cruzando o caminho. Para aí, pirralha, o xingamento ecoou logo atrás de mim. Não olhei para trás. Eu sabia que, se parasse, o preço a pagar não seria apenas dinheiro. Passei voando por uma oficina mecânica com cheiro forte de graxa, me enfiei debaixo de um caminhão velho e comecei a subir os degraus íngremes que levavam ao topo da favela. Meus pulmões ardiam como se alguém tivesse despejado brasas no meu peito, mas o instinto de sobrevivência era mais forte que a dor. Pulei em um telhado de zinco. O metal gemeu sob o peso do meu corpo magro, porém firme. Daqui, todo o Rio de Janeiro aparecia radiante sob a luz do pôr do sol, o Cristo Redentor de braços abertos no topo do Corcovado, o mar azul profundo do Atlântico brilhando como se estivesse banhado a ouro. Um contraste cruel entre a pobreza extrema onde eu estava e o luxo fútil fora de alcance lá adiante. Parei bruscamente na beira do telhado, olhando para o beco profundo abaixo. Não havia caminho de volta. Naquele momento de tirar o fôlego, vi um homem branco, vestindo uma camisa de linho azul claro que parecia totalmente fora de lugar naquela poeira. Ele segurava uma câmera profissional, com a lente apontada diretamente para mim. Eu não me importei. Olhei para o cobrador de dívidas que acabará de subir no telhado e dei um sorriso desafiador, o sorriso de quem não tem mais nada a perder. Abri os braços, peguei impulso e dei um pulo insano para a varanda do prédio oposto. Não foi um salto comum, foi uma dança de liberdade, um ritmo de samba sem música, apenas com o som do vento assobiando nos ouvidos e a fumaça das casas da favela como cenário. Clique. O som do obturador da câmera ecoou seco, capturando o momento em que eu estava suspensa no ar, com a minha roupa velha voando para trás, o cabelo cacheado preto solto e o olhar afiado como o de uma pantera negra caçando sua presa. Pousei em segurança na varanda, rolei e desapareci rapidamente pelos atalhos secretos que só os órfãos do Vidigal conheciam. Eu escapei. Pelo menos até amanhã. Naquela noite, sentei na rocha mais alta da favela, observando as luzes da cidade começarem a brilhar. Eu não sabia que, em um hotel de luxo em Ipanema, Marc-Antoine, o fotógrafo mais poderoso da moda francesa, olhava para a tela da câmera com uma expressão de choque. Encontre essa garota, disse-lhe ao assistente. Isso não é uma modelo. Isso é a beleza original da selvageria. Isso é a alma do rio. 3 dias depois, Marc-Antoine me encontrou enquanto eu vendia água de cocô na praia. Ele não falou de dinheiro, ele falou de Anglória. Você quer que o mundo inteiro se ajoelhe aos seus pés, Beatriz? Perguntou ele em inglês com um sotaque francês elegante. Olhei nos seus olhos azuis profundos e depois olhei para as minhas mãos ásperas. Eu não sabia o que era o mundo, nem sabia onde Paris ficava no mapa. Mas eu sabia que não queria mais fugir de cobradores de dívidas por cima daqueles telhados de zinco caindo aos pedaços. Eu quero viver, respondi secamente.
E assim, minha jornada da lama à glória começou. Parti sem levar nada, exceto algumas roupas velhas, um coração cheio de cicatrizes e uma chave digital escondida na pequena bolsa, algo que peguei no escritório do chefe dos cobradores em uma invasão ousada. Eu não sabia, naquele momento, que aquela chave não continha apenas números de lavagem de dinheiro sujo, mas era também a sentença de morte que me perseguiria até a Cidade Luz. O avião decolou. O rio encolheu sob as asas de ferro. Fechei os olhos, sentindo o ritmo do samba da fumaça ainda correndo em meu sangue, prometendo a mim mesma, não importa o quão fria Paris seja, eles nunca apagarão o fogo do Vidigal dentro de mim. O avião gigante rugia na pista do aeroporto do Galeão, erguendo seu corpo do solo do Rio de Janeiro. Colei meus olhos na pequena janela, vendo as luzes pontilhadas da favela do Vidigal desaparecerem e sumirem atrás das nuvens cinzentas. Dentro de mim, havia um vazio estranhamente grande. Eu partia com as mãos vazias, sem uma palavra de despedida, sem um único parente para olhar para trás. Minha única bagagem era uma bolsa de lona gasta em um segredo cuja importância nem eu mesma entendia completamente, a chave digital escondida no forro da bolsa, uma recordação impregnada de perigo dos dias de luta na favela. Marc Antoine estava sentado na primeira classe, bebericando uma taça de vinho tinto e folheando esboços de moda. De vez em quando, ele me lançava um olhar, como se avaliasse um diamante bruto acabado de ser retirado de uma mina. Quanto a mim, sentia-me apenas como um pássaro estranho fora do bando, trancada em uma gaiola de ferro luxuosa voando sobre o oceano. Quando meus pés tocaram o solo de Paris, no aeroporto Charles de Gaulle, o frio cortante do inverno francês bateu direto no meu rosto, me fazendo estremecer. Paris não era como eu imaginava através dos cartões postais velhos no Brasil. Era cinzenta, antiga e cheia de altivez. Os prédios de pedra calcária erguiam-se sobre mim como gigantes julgando a chegada de uma estranha. Bem-vinda à Cidade Luz, Beatriz, disse Marc Antoine, sua voz soando constante por trás de um cachecol de cachemir caro. Mas lembre-se, a luz aqui às vezes é mais ofuscante e cruel do que o sol no Rio. Fui levada para um pequeno apartamento destinado a novos modelos no 16º distrito. Era um espaço apertado, com cheiro de perfume barato e inveja. Lá estavam garotas vindas da Europa Oriental, da Rússia e dos Estados Unidos, pessoas com pele de porcelana, olhos azuis e cabelos loiros brilhantes. Minha chegada, uma garota negra com cabelos cacheados selvagens e uma pequena cicatriz no ombro, tornou-se imediatamente o foco de olhares curiosos. Aquela cicatriz era a lembrança de uma noite de chuva torrencial no Vidigal, quando tentei proteger meu último pedaço de pão da faca de um viciado. Era a prova de que eu sobrevivia aos dias mais sombrios, mas em Paris, aquilo era considerado um defeito inaceitável. Olha só, o Marc trouxe outro brinquedo do lixo, disse uma garota loira e alta, que mais tarde soube se chamar Elodie, falando em francês. Ela não sabia que, embora eu não entendesse a língua deles, entendia perfeitamente o tom de desprezo através do olhar. Os primeiros dias no mundo da moda de Paris foram um pesadelo prolongado. Fui jogada em caxingas rigorosos, onde os estilistas me olhavam como se olhassem para um pedaço de carne em uma balança. Eles me obrigavam a andar de um lado para o outro em saltos altíssimos que faziam meus pés, acostumados a correr descalços sobre pedras e cascalho, sangrarem com bolhas. Reclamavam que minha pele era escura demais, que meu cabelo era incontrolável e que minha atitude era agressiva demais, não condizendo com os padrões de beleza elegante da França. Você precisa ser mais suave, Beatriz. Esqueça o jeito que você corria nos telhados, gritou Marc Antoine durante uma sessão de fotos de teste. Eu ficava sob as luzes quentes do estúdio, sentindo-me como um animal selvagem forçado a vestir roupas luxuosas para divertir a alta sociedade. O preconceito não vinha apenas das palavras, estava no silêncio dos maquiadores quando olhavam para a cicatriz no meu ombro, e no jeito que as outras modelos tentavam me empurrar para fora do enquadramento da foto. À noite, eu me sentava perto da janela observando as ruas cintilantes de Paris, apertando a chave digital escondida no bolso. Houve momentos em que quis fugir, quis voltar para o calor e o cheiro de fumaça do rio. Lá, pelo menos, eu sabia quem eu era. Aqui, eu era apenas um número, um experimento de Marc Antoine. O rigor atingiu o auge quando participei do ensaio para a próxima Semana de Moda de Paris. A gerente do projeto, uma mulher de rosto afiado e coração de gelo, riscou meu nome da lista principal sem hesitar, alegando que minha beleza de rua estragaria a delicada coleção de alta costura. Ela não tem elegância, disse ela a Marc com voz fria.
Ela é apenas uma refugiada sortuda que chamou sua atenção. Fiquei no canto escuro dos bastidores, ouvindo cada palavra perfurar meu orgulho. Olhei para a cicatriz no meu ombro no espelho. Ela não era mais uma vergonha. De repente, uma corrente elétrica percorreu minha espinha. Eu não vim aqui para ser uma boneca de porcelana. Vim aqui para sobreviver, da mesma forma que fiz no Vidigal. Comecei a treinar sozinha em segredo. Enquanto as outras garotas iam para festas em boates badaladas, eu ficava na sala de ensaio, caminhando freneticamente sobre a linha marcada no chão. Não tentei mais imitar a fluidez artificial delas. Recuperei o ritmo no meu sangue, o ritmo das passadas longas fugindo de gangues, o ritmo do desdém e do instinto de sobrevivência. O preconceito pode derrubar outras pessoas, mas para uma garota criada na lama como eu, ele é apenas o combustível que faz a chama interna arder com mais força. Olhei para a passagem para Paris sobre a mesa de madeira, a passagem que me afastou da minha terra, mas que também me lançou em uma nova guerra. Eu disse a mim mesma, eles me chamam de alguém vinda do lixo? Tudo bem. Vou mostrar a eles o quão radiante pode ser uma flor que brota do lixo. Paris entrava na temporada de festivais de moda e uma atmosfera de tensão cobria todos os cantos. Todos corriam contra o tempo, contra os designs e as expectativas loucas. Quanto a mim, preparei-me silenciosamente para o meu momento, embora naquela hora eu ainda não soubesse que a oportunidade chegaria mais cedo do que eu imaginava, e que ela mudaria minha vida para sempre. O ar dentro do Grand Palais estava denso com o cheiro de perfumes caros, pó de maquiagem e a tensão extrema de um desfile da Semana de Moda de Paris. Atrás da cortina de veludo preto, havia um mundo completamente diferente do glamour lá de fora, assistentes correndo de um lado para o outro, o rugido dos secadores de cabelo e gritos em francês de estilistas tentando ajustar as últimas dobras nas roupas. Eu estava em um canto escuro dos bastidores, meu corpo magro coberto por um simples roupão de seda. Eu não estava na lista principal. Era apenas uma reserva, um a zero à esquerda observando silenciosamente as maiores supermodelos do mundo se prepararem para entrar no palco. Elodie, a loira que havia zombado de mim no meu primeiro dia em Paris, era o centro das atenções. Ela vestia o vestido mais caro da coleção, uma obra-prima de seda preta cravejada com milhares de cristais Swarovski que brilhavam como o céu noturno. Lembre-se, Elodie, alertou o diretor criativo, com um rosto visivelmente ansioso. O giro no final da passarela tem que ser perfeito. O mundo inteiro está de olho em você. A música começou. Um som eletrônico pulsante, luxuoso e autoritário. O holofote varreu a passarela branca como uma espada de luz. O desfile começou. Fiquei ali, vendo aquelas silhuetas altas e esguias passarem por mim. Elas andavam como máquinas programadas, queixo erguido, olhos sem alma, passos perfeitamente sincronizados. Esse era o padrão de Paris. Essa era a elegância em que diziam que eu não tinha. De repente, um barulho estranho ecoou perto da passarela, seguido por um pequeno grito de pavor. Elodie, em sua caminhada orgulhosa, tropeçou na própria bainha longa do vestido. Ela balançou, tentou recuperar o equilíbrio, mas foi em vão. O salto de 12 centímetros dobrou e Elodie desabou na passarela, bem na frente de centenas de lentes da mídia internacional. O salão inteiro silenciou por um segundo. Foi um desastre. Uma humilhação para uma marca tão grande. Troca. Agora, gritou o diretor criativo no rádio, com um rosto pálido. Qualquer uma. Tragam alguém que caiba nesse vestido agora. Todos os olhares se voltaram para mim. Eu era a única com medidas semelhantes às de Elodie. No caos, 3 camareiras avançaram sobre mim, arrancaram meu roupão e enfiaram um vestido de seda preta no meu corpo em uma velocidade estonteante. Não houve tempo para retocar a maquiagem, nem para domar meu cabelo cacheado selvagem. Vai! Marc-Antoine empurrou meu ombro, com os olhos brilhando com uma esperança louca. Mostra para eles o que é o Vidigal, Beatriz. Eu saí da escuridão. As luzes dos flashes explodiram como relâmpagos diretamente nos meus olhos. Por um instante, me vi de volta aos telhados de zinco do Rio, cara a cara com canos de armas e cobradores de dívidas. O medo desapareceu, substituído por uma calma estranha. Eu não usei o passo de passarela tradicional de Paris. Abandonei a rigidez e a formalidade artificial que tentaram me impor durante um mês. Caminhei com o ritmo de um animal de caça.
Cada passo meu no chão de madeira não era leve, mas sim uma força latente, firme e desafiadora. Meus ombros se moviam no ritmo da música, minhas mãos caíam com desdém e minha cabeça pendia levemente, com um olhar afiado fixo na primeira fila, onde os editores de moda mais poderosos prendiam a respiração. A passarela subitamente se transformou nas ladeiras da favela. Eu não estava desfilando. Eu estava vivendo. A pequena cicatriz no meu ombro, que antes era vista como um defeito, agora brilhava sob as luzes como uma medalha de sobrevivência. Não era mais uma ferida, era o ponto alto da minha diferença. Eu deslizava naquele vestido de $1 milhão, mas as pessoas não olhavam mais para o vestido. Elas olhavam para mim. Olhavam para a mulher negra que carregava a alma de uma guerreira. No final da passarela, não fiz o giro delicado como Elodie. Parei, imponente como uma estátua de bronze, encarando a lente da câmera principal. Um leve sorriso de canto, carregado de arrogância e orgulho, surgiu em meus lábios. Foi aquele passo clássico que, mais tarde, a imprensa chamaria de um passo da Pantera Negra. Virei as costas, e a cauda do vestido de seda preta voou no ar como uma vela ao vento. Quando entrei nos bastidores, o silêncio do salão foi quebrado por uma salva de palmas estrondosa. Gritos e assobios ecoavam sem parar. Marc Antoine me esperava na saída. Ele não disse nada, apenas me entregou silenciosamente uma revista que acabará de ser impressa como prova. Mas eu sabia que minha vida havia virado uma página. Na manhã seguinte, o nome Beatriz estava em todos os jornais. O despertar da Pantera Negra, o novo fenômeno do Brasil, a beleza original domina Paris. O telefone de Marc Antoine não parava de tocar com convites de contratos das marcas de moda mais famosas do planeta. Da noite para o dia, de uma órfã sem futuro, me tornei o símbolo de um sucesso radiante. Sentei-me no luxuoso quarto de hotel, observando a Torre Eiffel brilhando ao longe. Meu novo empresário lia para mim a agenda lotada das próximas semanas, capa da Vogue, festa da Chanel, contrato de embaixadora global. Toquei a cicatriz no meu ombro e, depois, a chave digital que sempre carregava comigo. Essa glória era esplêndida, mas eu sabia que também era frágil. Eu havia me tornado uma supermodelo, mas, no fundo, ainda era a garota do Vidigal. Eu tinha conquistado Paris com a luz, mas ainda não sabia que essa mesma luz ofuscante guiaria as sombras do meu passado até mim. E em algum lugar desta cidade antiga, um encontro fatídico esperava para me arrancar da falsidade das luzes dos flashes. A Pantera Negra havia despertado, mas sua batalha estava apenas começando. As luzes dos flashes nunca apagam de verdade. Elas me perseguem da passarela até o sono, deixando rastros de luz branca dolorosa atrás das minhas pálpebras toda vez que fecho os olhos. Em menos de um mês desde a noite fatídica no Grand Palais, minha vida se transformou em um turbilhão frenético de voos, sessões de prova de roupas que duravam 10 horas e sorrisos falsos diante das câmeras. As pessoas me chamam de a Pantera Negra, me adoram como uma nova deusa da era moderna, mas por trás da maquiagem elaborada e dos vestidos de seda que valem uma fortuna, sinto que estou desaparecendo aos poucos. Beatriz, olhe para a esquerda. Mais um pouco de selvageria, o rosnado do fotógrafo se misturava à música pulsante da festa pós-desfile. Eu sorria, um sorriso programado. Ergui a taça de champanhe, mas não bebia. Odiava o gosto. Era doce demais e espumante demais, nada parecido com o sabor fresco da água de cocô nas praias do Rio ou o gosto salgado do suor na minha testa após fugir de gangues. A elite de Paris me cercava, tocavam meu braço, discutiam minha beleza original como se eu fosse uma antiguidade rara recém-escavada. A perseguição dos paparazzi era ainda pior do que a dos cobradores no Vidigal. Os cobradores só queriam dinheiro, esses queriam sugar minha privacidade até a última gota. Eles montavam guarda na porta do hotel, seguiam meu carro em motocicletas de alta cilindrada, com suas lentes apontadas para mim como rifles de precisão. Eu estava exausta. Uma exaustão que não vinha dos músculos, mas do fundo da alma. Eu ansiava por um silêncio absoluto. Naquela noite, após o último desfile da semana de alta costura, decidi realizar uma fuga. Vesti um sobretudo preto largo, coloquei uma touca de lã para esconder meu cabelo cacheado característico e usei óculos escuros grandes. Saí sorrateiramente pela saída de emergência do Hotel Ritz, desviei da multidão de paparazzi que cochilava na porta principal e mergulhei na escuridão das ruas de Paris.
Meus pés, inconscientemente, guiaram o caminho até a margem do rio Sena e pararam diante da pirâmide de vidro do Museu do Louvre. Já estava quase na hora de fechar. As últimas filas de turistas saíam apressadas. O Louvre erguia-se imponente sob a luz da lua, uma fortaleza de história e arte, guardiã de segredos milenares. Comprei o último ingresso, passei pela segurança e entrei. Dentro do museu era um mundo à parte. O barulho de Paris era bloqueado pelas paredes de pedra espessas. Caminhei por corredores longos e desertos, o som das solas das minhas botas ecoando seco no chão de mármore. Passei por estátuas gregas antigas, por enormes pinturas a óleo que narravam guerras e deuses. Aqui, ninguém sabia que eu era a supermodelo mais cara do planeta. Aqui, eu era apenas uma alma pequena em meio a uma floresta de relíquias. Parei na área de exposição de esculturas renascentistas. Sob a luz amarelada e tênue, as estátuas de pedra branca pareciam cheias de vida, mas também profundamente silenciosas. Sentei-me no chão, encostada em um pedestal de pedra, e soltei um suspiro de alívio. Pela primeira vez em semanas, senti meus pulmões realmente se expandirem. Mas aquela paz não durou muito. Um passo compassado, pesado e autoritário ecoou do fim do corredor. Não era o passo apressado de um turista, mas o caminhar de alguém que controla o território. Encolhi-me na escuridão atrás de uma grande estátua. De longe, a silhueta de um homem surgiu. Ele vestia o uniforme de segurança azul marinho, mas a maneira como se movia não era a de um guarda comum. Seus ombros eram largos, as costas retas como uma flecha, e cada passo exalava um estado de alerta máximo. Ele parou no meio do salão, o olhar varrendo cada canto da sala. Sob a luz fraca, vi seu rosto. Era um rosto com o ar galã de um homem francês tradicional, mas coberto por uma seriedade rígida, quase fria. Seus olhos eram profundos, carregando uma melancolia sombria, como se tivesse visto coisas demais que um ser humano não deveria ver. Ele não carregava cacetete nem arma, mas suas mãos entrelaçadas atrás das costas me faziam pensar em uma mola comprimida, pronta para saltar a qualquer momento. Prendi a respiração, esperando que a escuridão me escondesse. Mas ele parou abruptamente e virou-se em direção à estátua onde eu estava escondida. Quem está aí? Sua voz era grave, rouca e carregava uma autoridade inquestionável. Ele não gritou, mas o modo como fez a pergunta fez meu coração errar a batida. Pensei em levantar e sair, em usar minha fama para explicar que era apenas uma turista perdida. Mas hesitei. Será que a supermodelo Beatriz seria realmente um cartão de visitas útil ali, ou apenas traria novos problemas? Ele se aproximou. A luz da lanterna em sua mão começou a retalhar a escuridão, avançando em direção ao pedestal. Vi-me encurralada. Em um instante, o instinto da garota da favela do Vidigal despertou. Eu não tinha medo dele como se tem de um funcionário público, eu tinha curiosidade sobre ele, como se tem por um lobo solitário guardando sua caverna. Saia daí. Devagar, ele disse novamente, desta vez com a voz um pouco mais suave, mas não menos firme. Respirei fundo, tirei os óculos escuros e saí lentamente da penumbra. A luz da lanterna incidiu diretamente no meu rosto limpo, sem um pingo de maquiagem. Olhei diretamente nos olhos dele, os olhos de Julien. Naquele momento, entre estátuas de pedra inertes e o espaço milenar do Louvre, dois mundos completamente opostos colidiram. Alguém fugindo do brilho da fama e alguém escondido na escuridão. Olhamos um para o outro, em um silêncio tão profundo que era possível ouvir o bater do tempo. Julien não sabia quem eu era. Ele não via a Pantera Negra. Ele via apenas uma jovem com olhos cansados e a respiração ofegante de quem acabará de fugir de algo mais assustador que o próprio diabo. E eu vi nele um refúgio que as luzes dos flashes jamais poderiam alcançar. O encontro fatídico começou assim, na escuridão do museu, onde a arte encontra a dor, e onde a supermodelo encontra o soldado. A luz da lanterna na mão de Julien varreu um corte agudo pelo ar, parando bem na ponta dos meus sapatos. Fiquei ali, imóvel como uma estátua de mármore que acabará de descer de um altar. Meu coração batia descompassado, não por medo de ser presa, mas pelo olhar do homem à minha frente. Ele não me olhava com a admiração frenética da multidão lá fora, nem com a luxúria dos magnatas. Seu olhar era frio, profundo e analítico, como se estivesse decifrando um alvo militar em vez de uma garota perdida. O museu fechou há 15 minutos, disse Julien, com a voz grave ecoando no espaço silencioso do salão.
Você não ouviu o aviso? Respirei fundo e tirei a touca de lã, deixando os cachos pretos caírem sobre meus ombros. Eu só queria encontrar um lugar sem luzes de flashes. Só por um momento. Julien semicerrou os olhos. Ele baixou a lanterna o suficiente para que a luz refletisse no chão, iluminando meu rosto sem maquiagem. Por um segundo, vi a surpresa atravessar aqueles olhos severos, mas desapareceu tão rápido que pensei ter me enganado. Ele não perguntou quem eu era, talvez porque realmente não se importasse com o mundo das capas de revista, ou talvez porque estivesse ocupado ouvindo outra coisa. De repente, o rádio em sua cintura chiou. Julien, a ala Richelieu teve um alarme falso no sensor de movimento, verifique todo o diagrama das câmeras do térreo agora. Prendi a respiração. Se ele respondesse, a polícia ou a equipe de segurança móvel estaria ali em minutos. O nome da Pantera Negra estaria novamente nos jornais com um escândalo de invasão insana ao museu. Julien olhou para mim e depois para o rádio. Ele apertou o botão para responder, mas não tirou os olhos de mim. Copiado. É apenas um gato de rua correndo pelo sistema de calefação. Estou cuidando disso. Não preciso de reforços. Ele desligou o rádio e o espaço mergulhou novamente em um silêncio sufocante. Siga-me, ordenou ele, curto e direto. Segui silenciosamente suas costas largas. Julien não me levou pela porta principal, onde as luzes de Paris e, possivelmente, uma horda de paparazzi estariam à espreita. Ele me guiou por passagens estreitas para funcionários, escadas caracol de ferro enferrujado escondidas atrás de enormes paredes de exposição. Ele se movia com extrema leveza, parecia conhecer de cor cada ponto cego do sistema de monitoramento. Cada vez que passávamos por uma curva, ele fazia um sinal para eu parar, esperava o ciclo das câmeras eletrônicas passar e só então prosseguia. Paramos em uma sala pequena situada nas profundezas do porão, que servia para armazenar caixotes de madeira velhos e fragmentos de relíquias ainda não catalogados. A sala cheirava fortemente ao pó do tempo e madeira mofada, mas, para mim, naquele momento, era mais segura que qualquer hotel 5 estrelas na Champs-Élysées. Julien retirou seu pesado cinto de segurança, colocou-o de lado e sentou-se em um caixote de madeira. Tirou do bolso um pequeno saco de papel com uma baguete comum, o tipo de pão que se compra em qualquer padaria de esquina por alguns euros. Coma, disse ele, partindo o pão ao meio e me entregando uma parte. Você parece que não come nada decente desde que pisou nesta cidade. Hesitei um pouco antes de aceitar o pedaço. A casca era crocante, o miolo macio e com cheiro de farinha fresca. Dei uma mordida grande, sem me preocupar com a imagem de supermodelo sofisticada. O sabor do pão simples misturado ao silêncio do porão fez meus olhos arderem. Por que você está me ajudando? Perguntei com a voz um pouco embargada. Você poderia ter me entregado à polícia e recebido uma recompensa. Julien mastigou devagar, olhando para a parede de pedra oposta. Eu não gosto de caçadores, quer caçem pessoas com armas ou com lentes de câmeras. E você, não parece uma ladra de relíquias. Parece mais uma desertora. Soltei uma risada seca. Desertora da fama? Soa ridículo, não é? Enquanto milhões de garotas lá fora dariam tudo para estar no meu lugar. A fama é um tipo de corrente de ouro, disse Julien, com um tom de amargura de quem já viveu muito. Já vi soldados morrerem por honra, e sobreviventes cujas almas apodreceram por causa de medalhas. Você veste seda da Dior, mas seus olhos ainda carregam a imagem de ruas cheias de fumaça. Você não pertence àquelas festas. Olhei para Julien, estupefata. Pela primeira vez, alguém via através da casca de a supermodelo de milhões para tocar na minha verdadeira essência, a menina do Vidigal. Perto dele, eu não precisava me esforçar para ser radiante ou altiva. Podia ser eu mesma, uma órfã, uma fugitiva, um ser humano de carne e osso com fome. Você não parece um guarda comum, observei, notando as mãos calejadas e as cicatrizes leves em seus pulsos. A maneira como se move, como controla a respiração. Quem é você? Julien ficou em silêncio por um longo tempo. A luz amarela fraca de uma pequena lanterna na sala projetava sombras angulares em seu rosto. Sou apenas alguém tentando impedir que o passado ressuscite, respondeu ele de forma vaga. Aqui, entre relíquias que morreram há milhares de anos, encontro paz. Sentamos ali, entre uma floresta de antiguidades inertes, dividindo um pedaço de pão barato.
Acima de nós estava a Paris luxuosa, com seus flashes e as intrigas sujas da elite. Mas aqui embaixo, havia apenas duas almas perdidas encontrando uma pausa na melodia de suas vidas tempestuosas. Encostei a cabeça no caixote de madeira, o cansaço do desfile começou a pesar, mas desta vez não era mais um fardo. Pela primeira vez desde que saí do Brasil, senti que podia respirar. Eu não sabia que o homem sentado ao meu lado, esse soldado silencioso na escuridão, seria quem estaria comigo diante dos canos das armas que viriam a seguir. Mas, naquele exato momento, o pedaço de baguete e a presença tranquila de Julien eram todo o brilho que eu precisava. O porão de armazenamento de relíquias estava mergulhado em um silêncio tão profundo que eu podia ouvir as batidas regulares do meu coração sob o pesado sobretudo. A luz da pequena lanterna a querosene no chão projetava um halo amarelado, lançando as sombras longas e sinuosas dos caixotes contra a parede de pedra calcária bruta. Julien estava ali, a apenas um braço de distância, mas parecia estar em outro mundo, um mundo de memórias que a luz do dia jamais alcançava. Observei suas mãos enquanto ele embrulhava cuidadosamente o que sobrara do pão. Não eram as mãos de um funcionário de escritório, nem de um segurança que apenas aperta botões de câmeras. Eram articulações grandes, ásperas, e especialmente aquelas cicatrizes sutis que corriam pelo dorso da mão, marcas de combates corpo a corpo, de montar e desmontar armas na escuridão e de vezes em que precisou se agarrar a rochedos para sobreviver. Você não é apenas um segurança, não é? Quebrei o silêncio, com a voz baixa, mas firme. A maneira como me guiou pelo sistema de câmeras, como ouve passos de longe. Você parece mais alguém que caça do que alguém que vigia. Julien interrompeu todos os movimentos. Ergueu os olhos para mim, olhos de um azul profundo como as águas de um lago de inverno, frios, mas escondendo uma tempestade interna. Ele não negou, nem confirmou imediatamente. Levantou-se, caminhou até um canto escuro do porão onde havia um armário de ferro antigo coberto de poeira. Tirou do bolso da calça um molho de chaves especial, inseriu na fechadura e girou suavemente. O som metálico das engrenagens ecoou seco. A porta do armário abriu-se, revelando um espaço que um funcionário de segurança comum jamais teria permissão de possuir. Não havia uniformes, reservas ou crachás. Em vez disso, equipamentos eletrônicos sofisticados, telas negras, dispositivos de localização de alta frequência e um mapa térmico de todo o Museu do Louvre piscando com minúsculos pontos verdes e vermelhos. Légion étrangère, disse Julien baixinho, o nome da legião estrangeira francesa soando como uma maldição ou um juramento. É aonde eu pertencia antes de ser lançado nesta escuridão. Sou um fantasma dos campos de batalha do deserto, Beatriz. Pessoas como eu não se aposentam de verdade. Apenas mudamos de um campo de batalha para outro. Levantei-me e aproximei-me do armário. Meu olhar parou em uma pequena foto colada no canto, um grupo de homens em trajes de camuflagem, rostos sujos de lama e pólvora, sorrindo radiantes em meio a uma terra devastada. Julien estava no centro, mais jovem, com os olhos ainda não tingidos pela melancolia atual. Então, por que você está aqui? No Louvre? Julien estendeu a mão para pegar um dispositivo portátil, seus dedos deslizando rápido pelo teclado. Porque a arte não é a única coisa escondida entre estas paredes. Existem tesouros nacionais cujo valor não está na beleza, mas no poder político. Uma organização clandestina chamada The Obsidian está visando uma coleção secreta, documentos e artefatos ligados à queda de antigos impérios. Estou aqui para protegê-los, não em nome do governo, mas pelo instinto de um soldado que não tem mais nada a perder. Estremeci. Meu mundo era o das passarelas brilhantes, onde as pessoas lutavam com boatos e inveja. O mundo de Julien eram os túneis subterrâneos, onde a morte podia vir de um suspiro ou de um pequeno ruído. Aqueles dois mundos pareciam linhas paralelas, mas estavam se cruzando justamente naquele porão empoeirado. Você está arriscando sua vida para vigiar coisas que as pessoas nem sabem que existem? Julien virou-se para me olhar, desta vez com um olhar um pouco mais suave, mas a severidade ainda estava lá. Você também, Beatriz. Você veste vestidos de milhões de dólares para esconder as cicatrizes do Vidigal. Você está protegendo sua alma diante de uma multidão que quer retalhá-la em pedaços. Somos ambos guardiões dos nossos próprios segredos. Subitamente, ele se aproximou de mim. A redução da distância me fez sentir o calor e o cheiro de sândalo misturado a um toque metálico que emanava dele.
Ele ergueu a mão, e seu polegar áspero roçou levemente no colar antigo que eu sempre usava no pescoço, o colar que escondia a chave digital vinda do Brasil. Isso aqui, sussurrou ele, nunca deixe ninguém ver. Vi pontos vermelhos anômalos no sistema de localização periférico do museu esta noite. A quem não veio aqui pelas pinturas de Da Vinci? Vieram por você, ou pelo que você carrega? Meu coração apertou. O passado no Rio, as armas da gangue Mão Vermelha e o glamour de Paris, tudo subitamente se entrelaçava criando uma rede de cerco. Olhei nos olhos de Julien, buscando um conforto. E, estranhamente, nos olhos daquele ex-soldado das forças especiais, não vi medo. Vi uma proteção absoluta. Então, o que devo fazer? Perguntei com a voz trêmula. Julien fechou a porta do armário de ferro, o som da trava foi decisivo. Ele pegou a lanterna, iluminando o caminho para mim. Continue sendo a Pantera Negra na passarela. Seja tão radiante que eles não possam tocar em você durante o dia. E aqui, na escuridão do Louvre, eu serei o seu escudo. Saímos do porão, esgueirando-nos pelos corredores de relíquias. Sob a luz da lua que atravessava as janelas altíssimas, as estátuas dos deuses egípcios pareciam nos vigiar. Julien me levou até uma saída secreta que dava para o Jardim das Tulherias. Antes de eu sair, ele parou e olhou fixamente nos meus olhos uma última vez naquela noite. Beatriz, este mundo não é feito apenas de luzes e seda. Ele tem abismos profundos. Mas lembre-se, apenas aqueles que passam pela escuridão valorizam verdadeiramente o amanhecer. Saí para as ruas de Paris, o frio da madrugada me despertou. O som de sirenes de polícia ecoava ao longe, e a luz amarela dos postes projetava minha sombra longa no asfalto. Apertei a chave no bolso, sentindo seu peso e também o peso do segredo sobre Julien que eu acabará de conhecer. Ele não era apenas um guarda pobre. Era um fantasma das operações especiais, um mosqueteiro moderno parado em meio a relíquias para vigiar uma paz frágil. E eu, a supermodelo mais cara do planeta, acabará de encontrar meu único aliado nesta cidade cheia de traições. Aquele encontro não era mais uma coincidência. Era o início de uma guerra onde flashes e balas ecoariam juntos sob o céu de Paris. Paris, às 3 da manhã, não é a cidade-luz que o mundo costuma exaltar. Quando as luzes coloridas da Avenida Champs-Élysées se apagam e a multidão de turistas mergulha em um sono profundo, esta cidade se revela em sua forma primitiva, fria e cheia de mistérios. A neblina sobe do rio Sena, cobrindo as pontes antigas com uma camada branca e opaca, fazendo com que o som distante da buzina de um navio ecoe vagamente como um suspiro da história. É nesse momento que o meu mundo começa a ganhar vida. Saí de uma limusine preta brilhante após uma luxuosa festa de caridade da alta sociedade, onde tive que interpretar o papel de uma pantera negra altiva, com um vestido de lantejoulas pesado e um sorriso industrial. Assim que as portas do Hotel Ritz se fecharam, livrei-me rapidamente daquela carcaça. Troquei a roupa de seda cara por um jeans gasto, um moletom preto largo e tênis velhos. Saí de fininho pela porta dos fundos reservada aos funcionários da limpeza, esquivando-me pelas ruelas do primeiro distrito, onde o cheiro do pão assado cedo se misturava ao odor de mofo das paredes de pedra antigas. Nosso ponto de encontro era um pequeno café escondido em um beco estreito à beira do Sena, onde a placa de ferro enferrujada exibia vagamente o nome Le Refuge. O dono era um senhor argelino silencioso, que nunca fazia perguntas e jamais levantava o olhar para ver quem eram seus clientes. Julien já estava lá, no canto mais escuro do estabelecimento. Ele ainda vestia a velha jaqueta militar verde-oliva, com o rosto marcado por uma barba por fazer, olhos cansados, mas sempre brilhando com um alerta inato. Ao me ver entrar, ele não se levantou, apenas assentiu levemente e empurrou em minha direção uma xícara de café preto forte, fumegante. Você está 5 minutos atrasada, disse ele, com a voz grave e rouca como o som de seixos colidindo. Os paparazzi grudam como sanguessugas, desabafei, sentando-me à frente dele e sentindo o calor da xícara se espalhar pelas minhas palmas geladas. Eles querem a todo custo fotografar com quem eu vou dormir para estampar a capa de amanhã cedo. Julien contraiu os lábios, um sorriso fugaz, porém amargo. No meu mundo, se alguém é seguido por tanto tempo, geralmente termina com o cano de uma arma com silenciador em vez de uma lente de câmera. Sentamos ali, entre dois mundos completamente opostos, mas encontrando um ritmo comum estranho. Contei a ele sobre a falsidade das festas de milhões de dólares, onde madames usam diamantes brilhantes enquanto planejam como derrubar umas às outras.
Contei sobre a saudade do rio, do cheiro do mar salgado e do som do samba vindo de rádios velhos no Vidigal. Já Julien começou a se abrir mais sobre as noites de marcha sob o céu estrelado e radiante do deserto do Saara, sobre os companheiros que caíram em seus braços e sobre o motivo pelo qual um soldado de elite como ele escolheu se esconder nos subsolos do Louvre. A arte não sabe mentir, Beatriz, disse ele, girando levemente a xícara de porcelana sobre a mesa. Aquelas estátuas testemunharam a queda de tantos impérios e continuam firmes. Elas me dão a sensação de que as cicatrizes na minha alma também acabarão fossilizadas, sem dor. Estendi a mão, pretendendo tocar sua mão calejada, mas hesitei. Havia uma barreira invisível entre nós, a distância entre a supermodelo mais cara do planeta e um segurança pobre que vivia nas sombras. Mas, naquele silêncio do café às 3 da manhã, essa barreira parecia sumir. Aqui, eu não era a pantera, e ele não era o mosqueteiro. Éramos apenas dois seres solitários tentando aquecer um ao outro com histórias fragmentadas. Você tem medo? Perguntei baixinho. Medo de que um dia o passado te encontre? Julien ergueu os olhos e olhou diretamente para mim. A luz amarela fraca do café projetava sombras angulares em seu rosto, fazendo parecer uma escultura de Michelangelo que eu vira no museu. O passado não me encontra, Beatriz. Ele está sempre aqui, logo atrás de mim. O que eu temo é que, um dia, eu acabe arrastando você para minha escuridão. Sorri, o sorriso mais genuíno desde que cheguei a Paris. Eu nasci da lama do Vidigal, Julien. Não tenho medo do escuro. Só tenho medo de viver uma vida brilhante, porém vazia. Deixamos o café quando os primeiros raios da alvorada começaram a atingir de rosa a superfície do Sena. Julien caminhou comigo ao longo da mureta de pedra. Ele andava um pouco atrás de mim, com o olhar sempre varrendo os arbustos e os cantos escondidos da Ponte Neuf. O instinto protetor de um soldado estava em seu sangue, e estranhamente, isso me fazia sentir mais segura do que qualquer equipe de guarda-costas profissionais que a agência contratava para mim. Antes de nos despedirmos na esquina que levava ao hotel, Julien parou. Tirou do bolso do casaco um pequeno pedaço de papel com uma sequência de números escrita. Se algo acontecer, se você sentir que alguém está te seguindo e não for para tirar fotos, ligue para este número. Não hesite. Peguei o papel e meus dedos tocaram acidentalmente os dele. Uma leve corrente elétrica percorreu minha espinha. Não era o frio na barriga de uma adolescente, mas a conexão de duas almas que já haviam provado amarguras suficientes da vida. Te vejo amanhã às 3 da manhã? Perguntei. Julien não respondeu de imediato. Olhou para mim por um longo tempo, como se quisesse gravar minha imagem na mente antes que eu desaparecesse novamente no mundo glamouroso lá fora. Se esta cidade ainda nos der um canto escuro para nos escondermos. Afastei-me sentindo o papel na palma da mão como um amuleto. Paris começava a acordar com o som dos sinos das igrejas e o barulho do trânsito. O flash de algum paparazzi disparou de repente atrás de um poste, mas não me senti mais incomodada. Porque eu sabia que, na escuridão profunda desta cidade, havia alguém vigiando por mim, e meu coração havia encontrado um refúgio entre os encontros secretos à beira do Sena. O amor floresceu assim, não sob luz de velas e rosas, mas entre o cheiro de café amargo e o frio da névoa noturna, entre uma supermodelo de milhões e uma alma perdida vinda do campo de batalha. A paz das madrugadas à beira do Sena desapareceu tão rápido quanto uma névoa fina quando o sol de Paris subiu, dando lugar à realidade cruel dos contratos e do poder oculto. Eu estava sentada na suíte luxuosa do Hotel Ritz, fixando o olhar na superfície azul da piscina sob a minha janela, mas minha mente ainda estava impregnada pelo cheiro de cigarro barato e pelo calor do casaco militar de Julien. De repente, a porta do quarto se abriu sem bater. Meu empresário, com o rosto pálido, entrou acompanhado por dois guarda-costas de terno preto. Atrás deles, vinha um homem cuja simples presença era suficiente para tornar o ar do ambiente rarefeito pela pressão. O Barão von Z. Ele era o homem por trás dos fundos de investimento de risco que dominavam as principais casas de moda de Paris, e também quem investiu para me transformar de uma órfã em um ícone global. Von Z não era velho, tinha a aparência de um cavalheiro de meia-idade impecavelmente conservado, com cabelos platinados penteados para trás e olhos cinzentos, frios como aço temperado. Ele se aproximou, e seus sapatos de couro de crocodilo bateram no tapete macio sem emitir som, mas senti uma naja rastejando em minha direção. Querida Beatriz, disse ele, com uma voz suave como veludo, mas carregada de veneno.
Sempre admirei sua selvageria. É o que nos ajuda a faturar milhões de euros. Mas parece que você está entendendo mal o significado da sua liberdade. Ele jogou um maço de fotos sobre a mesa de mármore. Meu coração parou. Eram fotos tiradas de longe, borradas, mas nítidas o suficiente para identificar a mim e ao Julien no Café Le Refuge. Havia cenas de nós sentados próximos, de Julien tocando minha mão e das duas silhuetas solitárias caminhando pela margem do Sena às 3 da manhã. A supermodelo mais cara do planeta, o rosto da sofisticação suprema, andando com um segurança de 5ª categoria? Von Z deu uma risadinha sarcástica que soou estridente. Você tem ideia de quanto vale a sua reputação? Uma mancha como esta é suficiente para que as marcas cancelem seus contratos em um piscar de olhos. Levantei-me, tentando manter a voz firme. É a minha vida particular. Ele não fez mal a ninguém. Paf! Um tapa ardente atingiu meu rosto. A força do golpe me fez cair sobre a poltrona, meus ouvidos zumbiram e o gosto metálico do sangue inundou minha boca. Não foi o tapa de um homem colérico, foi o tapa de um dono castigando um animal de estimação desobediente. Não esqueça quem tirou você da lama no rio, sibilou Von Z entre dentes, curvando-se sobre mim com um hálito exalando charuto de luxo. Você não tem vida particular. Você é minha propriedade. Você é uma mercadoria que eu coloquei na prateleira mais alta. E não permito que meu produto seja manchado por alguém de classe inferior como esse sujeito. Ele apertou meu queixo com força, obrigando-me a olhar diretamente naqueles olhos diabólicos. Eu investiguei seu amante. Julien. Um ex-soldado com um passado nada limpo. O que você acharia se, amanhã cedo, a polícia de Paris recebesse provas de que ele é o mentor de um roubo de relíquias no Louvre? Com o meu poder, jogá-lo no calabouço e fazê-lo desaparecer para sempre é questão de um telefonema. Estremeci. Eu sabia que Von Z não estava brincando. Ele podia manipular a justiça desta cidade como bem quisesse. A imagem de Julien algemado, privado da paz rara que ele tanto tentava preservar, partiu meu coração. O que o senhor quer? Sussurrei, com lágrimas querendo brotar, mas não as deixei cair diante dele. Obediência absoluta. Von Z soltou meu queixo, pegando um lenço para limpar levemente as luvas, como se tivesse tocado em algo imundo. Você encerrará imediatamente esse joguinho amoroso estúpido. Haverá um banquete importante no Louvre para os patrocinadores em breve. Você aparecerá ao meu lado, radiante e perfeita, como se nada tivesse acontecido. Se você ousar tentar fugir de novo, ou se ouvir esse homem rondando você, não apenas sua carreira virará fumaça, mas a vida dele terminará na escuridão de uma prisão qualquer. Ele deu as costas, deixando no quarto um silêncio mortal. Meu empresário me olhou com um misto de pena e censura, e então saiu silenciosamente. Desabei no chão, cobrindo o rosto inchado. O tapa da elite doía muito mais do que os espancamentos no Vidigal, porque trazia consigo humilhação e correntes. Olhei para a chave digital escondida na minha bolsa, aquele segredo do Brasil que sempre fora uma preocupação constante. Agora, percebi que estava entre duas pinças, a gangue da minha terra natal e os demônios disfarçados de nobres em Paris. Alcancei o telefone, pensando em ligar para o número que Julien me dera. Mas meus dedos hesitaram na tela. Se eu ligasse, o colocaria em perigo. Se eu ficasse em silêncio, o perderia para sempre. No crepúsculo que se apagava sobre os telhados de Paris, percebi que o brilho de supermodelo era apenas uma camada de tinta polida cobrindo uma prisão sem grades. Von Z achava que tinha vencido, que tinha quebrado a vontade da Pantera Negra. Mas ele não sabia que um animal acuado é quando se torna mais perigoso. Eu vestiria o melhor vestido e usaria as joias mais caras naquela noite de gala. Sorriria como uma boneca perfeita. Mas, em meu coração, o ritmo do Vidigal estava ressurgindo mais forte do que nunca. Não deixaria que destruíssem o Julien. Se eles queriam jogar um jogo de poder sangrento, eu estava pronta para apostar tudo o que tinha. A escuridão estava chegando e, desta vez, não havia café à beira do Sena para fugir. Restavam apenas eu, a cicatriz no ombro e um juramento silencioso: eu derrubaria esse império, ou morreria tentando. Paris entrava nos seus últimos dias de outono, o ar gelado começava a se infiltrar pelas frestas das pedras calcárias da cidade. Mas o frio lá fora não era nada comparado ao gelo que se espalhava pelo meu peito.
Após o atapan do Barão von Z, eu vivia como uma sombra errante em meio a roupas deslumbrantes. Eu era vigiada 24 horas por dia, 7 dias por semana, por uma nova equipe de seguranças, homens de rosto gélido que mantinham uma distância exata de 3 passos, mas cujos olhos não me deixavam por um segundo sequer. Eu não podia ir ao Café Le Refuge. Não podia ligar para o Julien. Todas as noites, eu apenas ficava parada à janela olhando para o rio Sena, perguntando-me se ele estaria na escuridão do Louvre olhando em minha direção. Eu sabia que von Z não estava brincando, e meu silêncio era a única forma de manter o coração de Julien batendo. Mas a vida parecia nunca querer libertar a filha do Vidigal. Naquela manhã, eu tinha uma sessão de fotos externa na Praça do Trocadero. Aos pés da Torre Eiffel, entre a multidão de turistas curiosos e o clique incessante das câmeras, eu posava no vestido de seda vermelho vibrante da Valentino. O vento soprava meus cachos e, por instinto, olhei de relance para a multidão atrás das grades de proteção. Um calafrio súbito percorreu minha espinha. Entre os rostos elegantes dos parisienses e a empolgação dos turistas, vi um homem. Ele vestia uma jaqueta de couro gasta, a pele bronzeada e castigada pelo sol tropical, e em seu pescoço brilhava a tatuagem de um escorpião, a marca registrada da gangue à Mão Vermelha. Ele não segurava uma câmera. Olhava fixamente para mim com um sorriso sinistro, as mãos enfiadas nos bolsos da jaqueta de forma ameaçadora. Meu coração quase parou. A gangue à Mão Vermelha. Os mesmos que me fizeram fugir do Rio há um ano. Como podiam ter me encontrado aqui? Como cruzaram o oceano para pisar na Cidade Luz? O olhar dele desceu para o meu pescoço, onde o colar antigo que escondia a chave digital estava sob a seda. Lembrei-me subitamente da verdadeira razão pela qual eles nunca me deixariam em paz. Aquela chave não era apenas uma lembrança. Era um USB contendo dados massivos de lavagem de dinheiro, o sangue financeiro de todo o império criminoso no Brasil que eu, por acidente, peguei na noite daquela fuga terrível. Beatriz. Concentre-se, o grito do fotógrafo me trouxe de volta à realidade. Tentei manter a pose, mas minhas pernas começaram a tremer. O homem com a tatuagem de escorpião fez um gesto de degola com a mão e desapareceu na multidão, atrás dos ônibus de turismo. A sessão terminou cedo porque eu não conseguia me concentrar. No caminho de volta ao hotel, minha limusine ficou presa no trânsito pesado da Avenida Montaigne. Olhei pela janela de vidro fumê e, mais uma vez, eu os vi. Não apenas um, mas 3 homens brasileiros com aspecto rústico estavam encostados num poste, com os olhos fixos no meu carro. Eles não estavam mais se escondendo. Estavam afirmando publicamente: nós estamos aqui. Percebi que Paris não era mais um refúgio seguro. Von Z queria me possuir como uma mercadoria, a gangue à Mão Vermelha queria me retalhar para recuperar a chave. Eu estava presa entre 2 fogos, e todo o glamour ao redor era apenas uma armadilha luxuosa. Assim que pisei no saguão do hotel, recebi um envelope sem remetente das mãos do recepcionista. Abri-o trêmula, ainda no elevador. Dentro, havia apenas um bilhete com uma única linha escrita em português: a chave pela sua vida. 48 horas. Se não, seu sangue tingirá o Sena de vermelho. Tomada por um terror extremo, tranquei a porta da suíte, com a respiração ofegante. Revirei minha bolsa e tirei a pequena chave digital. Parecia tão banal, mas carregava o peso de dezenas de vidas. Por que eu a trouxe comigo? Por que não a joguei no oceano durante o voo? Talvez porque, no fundo, eu quisesse guardá-la como uma última carta para enfrentar o destino. Mas agora, essa carta estava queimando a palma da minha mão. De repente, o telefone interno tocou. Dei um sobressalto e olhei para o visor. Era o meu empresário. Beatriz, o Barão von Z quer vê-la imediatamente no escritório dele. Há algo extremamente importante sobre a noite de gala no Louvre. Olhei para a chave e depois para o bilhete de ameaça. O passado havia ressuscitado e mostrava as garras nas ruas de Paris. Eu não podia lutar sozinha. Eu precisava do Julien. Mas como escapar do controle de von Z? Como avisá-lo de que os demônios do Rio estavam me caçando dentro do próprio museu que ele vigiava? Escondi a chave num compartimento secreto do meu sutiã, vesti meu longo sobretudo e saí. Lá fora, o céu de Paris havia se tornado cinza como cinzas. As sombras ainda rondavam o saguão do hotel, esperando o menor descuido para avançar sobre a presa.
A Pantera Negra estava encurralada. As luzes do palco estavam se apagando, dando lugar ao fogo das execuções. Eu sabia que a noite de gala no Louvre não seria mais uma festa luxuosa, mas sim uma arena de vida ou morte, onde o passado e o presente colidiriam numa explosão sangrenta. Respirei fundo, sentindo a cicatriz no ombro latejar como um presságio. Eu tinha que dar um jeito de encontrar Julien. Somente aquele soldado poderia me ajudar a sobreviver a esta tempestade. A caçada havia começado e, desta vez, não havia volta para ninguém. O Louvre à noite surgia como um sonho de cristal e calcário, mas para mim, parecia um túmulo esplêndido pronto para devorar minha alma. A pirâmide de vidro brilhava sob holofotes de alta potência, lançando raios afiados contra o céu cinzento de Paris. Longas filas de carros de luxo avançavam centímetro a centímetro em direção ao tapete vermelho. O ronco dos motores misturava-se ao burburinho da multidão de fãs e ao caos de centenas de lentes de repórteres à espera da presa. Eu estava sentada na limusine blindada do Barão von Z, sentindo-me como uma condenada à morte a caminho da guilhotina. Vestia um haute couture da Dior, uma obra-prima de seda preta misteriosa com fendas ousadas, abraçando meu corpo como uma segunda pele. No meu pescoço, um colar de diamantes de milhões de euros que von Z me forçara a usar, mas seu peso me sufocava mais do que me orgulhava. Sob a seda delicada, bem junto ao coração, a chave digital do rio continuava ali, fria e de bordas afiadas, como um lembrete da sentença de morte que pairava sobre minha cabeça. Sorria, Beatriz, sussurrou von Z no meu ouvido, sua mão apertando minha cintura com uma posse brutal. Esta noite, você é o tesouro mais valioso deste museu. Não deixe nenhuma brecha estragar minha festa. A porta do carro se abriu. As luzes dos flashes explodiram como um furacão branco. Desci com o queixo erguido, os olhos ardendo com o desdém característico da Pantera Negra. Deslizei pelo tapete vermelho, cada passo em um ritmo de samba orgulhoso, mas por dentro, cada nervo estava tenso como a corda de um piano. Assim que entrei no Salão Napoleão, sob a pirâmide de vidro, varri o local em busca de uma silhueta familiar. Entre a multidão de convidados em smokings e vestidos de gala, entre garçons que circulavam sem parar, esperava ver os olhos azuis profundos de Julien. Mas ele não estava lá. Havia apenas os seguranças de von Z postados em cada saída e, mais longe, nos cantos escuros dos corredores que levavam às pinturas renascentistas, vislumbrei vultos que não pertenciam à elite. Eram eles. Os homens da gangue Mão Vermelha. Haviam conseguido entrar, talvez com a ajuda de alguém interno ou com passes falsos. Vi o homem com a tatuagem de escorpião encostado em uma coluna de mármore, segurando uma taça de vinho, mas com os olhos fixos no meu pescoço. A presença deles no coração cultural da França era um insulto terrível, mas também a prova de que estavam acuados o suficiente para vir recuperar seu sangue financeiro. Von Z me guiou pelo salão principal, apresentando-me a políticos e magnatas. Ele sorria e conversava radiante, mas sua mão nunca deixava meu braço. Sentia-me como uma presa cercada por duas matilhas de lobos, de um lado, a elite perversa que queria controlar minha alma, do outro, assassinos selvagens que queriam tirar minha vida. Preciso ir ao banheiro, sussurrei para von Z quando a sufocação atingiu o limite. 2 minutos, ele respondeu friamente, sinalizando para que 2 guardas me seguissem. Caminhei rápido em direção ao corredor dos banheiros de luxo, mas assim que saí do campo de visão de von Z, entrei bruscamente em uma passagem de serviço que Julien me mostrará da última vez. Os 2 seguranças vieram logo atrás. Senhorita Beatriz. Volte agora, um deles gritou. Eu não corri. Sabia que não venceria aqueles profissionais na força física. Parei diante de uma enorme estátua egípcia e me virei para encará-los. Vocês pretendem entrar no banheiro feminino também? Disparei, com os olhos soltando faíscas. Ou o barão quer que vocês me vejam trocar de roupa? Os 2 hesitaram por um instante. Exatamente nesse momento, uma sombra caiu do alto. Rápido como um raio, Julien apareceu. Ele não usava mais uniforme de guarda, mas um traje tático preto e ajustado. Com 2 golpes precisos em pontos vitais, ele fez os capangas de von Z desabarem no chão sem emitir um único som. Julien, quase gritei de alegria. Ele segurou minha mão e me puxou para uma pequena sala de suprimentos próxima. Escute, Beatriz. A situação está saindo do controle. A gangue brasileira se aliou a um grupo de mercenários internos de von Z.
Eles não querem apenas a chave, querem eliminar todas as testemunhas esta noite para culpar um suposto roubo de relíquias. O que eu faço? Perguntei trêmula, sentindo o calor e a determinação da mão dele. Julien olhou fixamente nos meus olhos, que brilhavam com uma luz que eu nunca vira antes, a luz de um soldado pronto para sua última batalha. Volte para o salão principal. Fique onde houver mais luz. Eles não ousarão atirar imediatamente com centenas de câmeras apontadas. Vou invadir o sistema de iluminação e o alarme. Quando as luzes apagarem, é o momento de correr na direção que eu indicar. E você? Eu tenho o dever de um mosqueteiro, Beatriz. Proteger o tesouro, e proteger você. Ele depositou um beijo rápido na minha testa e desapareceu na escuridão dos túneis técnicos. Fiquei paralisada por um momento, respirando fundo para recuperar a calma. Voltei para o salão da festa, onde a orquestra sinfônica atingia o clímax. Von Z me olhou com suspeita ao me ver retornar sozinha, mas antes que pudesse falar, uma explosão estrondosa ecoou da pirâmide de vidro. Estilhaços caíram como uma chuva de diamantes sangrentos. A multidão começou a gritar em pânico. Homens de smoking sacaram armas debaixo dos casacos. A gangue Mão Vermelha invadiu pelas saídas de emergência. Sob os lustres luxuosos que começavam a oscilar, vi-me no meio de um verdadeiro campo de batalha. O sangue já começava a atingir os vestidos de seda caros. Von Z rugiu, tentando me arrastar para sua saída particular, mas o homem com a tatuagem de escorpião bloqueou o caminho com uma pistola na mão. Entregue a chave ou morra aqui, supermodelo, ele berrou. Naquele exato momento, todo o sistema elétrico do Louvre apagou. A escuridão total engoliu tudo, restando apenas gritos lancinantes e o som seco de disparos na noite negra. Senti uma lufada de vento passar por mim e uma voz familiar soou bem ao meu ouvido. Corra, Beatriz. Direção 2 horas. Rasguei a saia de seda que me prendia, chutei os sapatos caros de salto e comecei a correr. Correr como eu corria nos telhados do Vidigal. Os flashes da noite de gala haviam se apagado, dando lugar às trevas dos subsolos, e o confronto final começara oficialmente. A escuridão envolveu o Salão Napoleão como uma imensa mortalha. O som cortante dos disparos ecoava na cúpula de vidro da pirâmide, misturando-se aos gritos caóticos da elite, acostumada apenas com taças de vinho e música de câmara. Corri na direção que Julien indicara, meus pés descalços pressionando o mármore frio, sentindo os estilhaços de vidro perfurarem minha pele, mas aquela dor não era nada comparada à tempestade que rugia em meu peito. Beatriz. Por aqui. Rápido. Uma voz familiar surgiu em meio à multidão em fuga. Virei a cabeça. Era Sofia, a empresária que me acompanhará desde os meus primeiros dias em Paris. Ela estava parada atrás de uma grande coluna, acenando freneticamente. O rosto de Sofia transparecia pânico, o suor abundante borrava sua maquiagem cara. Sofia. Onde está o Julien? Ele me mandou correr para cá? Arfando, lancei-me em sua direção como se tivesse encontrado a única boia de salvamento em um mar de sangue. Esqueça aquele guarda. Ele ficou preso na área elétrica. Venha por aqui, meu carro está esperando na saída Richelieu. Temos que sair daqui antes que a polícia bloqueie tudo. Sofia agarrou meu pulso com força, a pressão de sua mão me machucou, mas no meio do pânico, não desconfiei de nada. Esgueiramo-nos pelos corredores de relíquias egípcias. As luzes de emergência vermelhas piscavam, criando sombras fantasmagóricas nas estátuas inertes de esfinges. Sofia me guiou por uma porta oculta que levava à área de carga e descarga do museu. Era um lugar deserto, com cheiro de mofo e o som seco dos motores dos elevadores. Pegue isto, Sofia me entregou um casaco largo para cobrir o vestido de or que já estava em farrapos. Tente ficar abaixada. Entramos em um depósito repleto de grandes caixotes de madeira. A luz ali era um pouco mais forte, o suficiente para eu ver uma van preta com o motor ligado à espera. Mas, quando fiz menção de caminhar até o veículo, estanquei. Parado ao lado da van não estava o motorista da agência, mas o Barão Von Z. Ele estava lá, segurando sua bengala com detalhes em prata, o rosto mantendo uma calma assustadora, como se o tiroteio lá fora fosse apenas uma peça teatral barata. Ao lado dele, o homem com a tatuagem de escorpião da gangue Mão Vermelha. 2 inimigos mortais agora estavam lado a lado em uma aliança repugnante. Virei-me para Sofia, em choque.
Você, por quê? Sofia soltou minha mão e recuou para trás de Von Z. Seu olhar não tinha mais preocupação, apenas um frio glacial. Sinto muito, Beatriz, mas minhas dívidas de jogo nos cassinos de Mônaco são muito maiores que minha lealdade a uma garota de favela. O barão pagou tudo o que eu devia, e esse brasileiro prometeu uma parte do dinheiro da chave. Você fez um bom trabalho, Sofia. Von Z sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. Ele olhou para mim com uma luxúria possessiva. Beatriz, eu já disse, você é minha propriedade. Um brinquedo não tem permissão para fugir. Agora, entregue a chave, e talvez eu poupe sua vida em uma outra gaiola de ouro. O homem do escorpião deu um passo à frente, a pistola apontada diretamente para o meu peito. Passa pra cá, piranha. Já perdemos tempo demais com você. Recuei até minhas costas tocarem um caixote rígido. A sensação de ser traída pela pessoa em quem eu mais confiava doía como uma facada no coração. Olhei para Sofia, a mulher que me ensinara a andar, a sorrir para as câmeras, agora ali, esperando pela minha ruína. Eu não estou com ela aqui, menti, com a voz trêmula, mas o olhar em chamas. Não brinca comigo, o brasileiro rugiu, avançando para rasgar meu casaco. De repente, um estrondo veio do teto altíssimo. Uma sombra despencou com a velocidade de uma águia caçadora. Era Julien. Ele não usou armas de fogo, usou uma corda tática para descer, e suas botas militares atingiram em cheio o rosto do homem do escorpião, lançando-o a metros de distância. Julien, gritei. Desta vez, Julien não era o guarda silencioso que conheci no porão. Seus olhos estavam gélidos, afiados, emanando uma sede de sangue que parecia congelar o ar da sala. O instinto de um mosqueteiro de elite, um assassino da legião estrangeira, havia despertado completamente. Ele sacou uma faca de combate presa à perna, girando-a com destreza. Barão, o jogo acabou. Matem-no, berrou Von Z, sinalizando para os seguranças escondidos na van. A batalha explodiu diante dos meus olhos. Julien movia-se como um fantasma entre os caixotes. Cada movimento era limpo, decisivo e letal. Ele não desperdiçava um único gesto. Ossos quebrando e gemidos de dor ecoavam. Sozinho contra 4 homens armados, ele era como um lobo em um curral de ovelhas. Sofia se escondeu aterrorizada atrás das cargas, enquanto Von Z começava a recuar para a saída de emergência. O homem do escorpião se levantou, erguendo a arma para atirar nas costas de Julien. Julien! Cuidado! Gritei, agarrando um extintor de incêndio próximo e arremessando-o com força contra o brasileiro. O tiro saiu desviado. Julien aproveitou o momento e avançou como um furacão. A lâmina em sua mão brilhou. O homem do escorpião caiu segurando o pescoço, o sangue tingindo o chão de pedra. Mas o preço foi alto. Enquanto finalizava o brasileiro, outro segurança conseguiu disparar. Uma bala raspou o ombro de Julien, e outra perfurou seu flanco. Ele cambaleou, mas ainda conseguiu desferir um chute letal no último inimigo. Julien! Corri para o lado dele enquanto ele caía de joelhos. O sangue vermelho encharcava seu traje tático preto. Corre, corre, Beatriz! Ele sussurrou, o rosto pálido, mas as mãos ainda cerradas na faca como se fosse me proteger até o último suspiro. Saída lateral, a chave do carro deles, você precisa ir? Olhei para o ferimento dele, as lágrimas transbordando. Eu não vou te deixar. Nunca. Von Z e Sofia haviam desaparecido no caos, mas eu sabia que não iriam longe. As sirenes da polícia já ressoavam do lado de fora do museu. Ajudei Julien a se levantar, o peso dele sobrecarregava meus ombros, mas o ritmo do Vidigal no meu sangue gritava, sobreviver. Temos que sobreviver juntos. A traição de Sofia tirou minha fé nesse mundo glamouroso, mas o sacrifício de Julien me deu um motivo para lutar até o fim. Caminhamos cambaleantes pelo túnel escuro, deixando para trás os cadáveres e os escombros de uma noite de gala sangrenta. A perseguição implacável estava apenas começando, e eu sabia que não iria mais apenas fugir. Eu iria me vingar. O cheiro forte de pólvora misturado ao odor metálico de sangue fresco criava uma mistura letal dentro do subsolo do Louvre. Julien caiu de joelhos, uma das mãos pressionando o flanco, o sangue escorrendo por entre seus dedos, tingindo de preto uma grande parte de seu traje tático.
O rosto galã, que costumava manter uma calma imperturbável, estava pálido, com gotas de suor frio escorrendo pela testa. Lancei-me em sua direção, ignorando os estilhaços de vidro cravados nas solas dos meus pés descalços, e caí de joelhos ao seu lado. Julien! Olhe para mim! Não feche os olhos, gritei, minha voz falhando na penumbra. Ele respirou com dificuldade, seus olhos azuis profundos oscilando. A chave da van, no bolso dele, dirija, Beatriz. Vasculhei trêmulo os bolsos do segurança que acabará de cair e agarrei a chave com o logotipo de uma transportadora desconhecida. Ergui Julien pelo ombro. O peso de um homem adulto com músculos densos fez meu ombro parecer prestes a rachar, mas o ritmo de sobrevivência do Vidigal rugia em minhas veias. Ajudei-o a arrastar-se até a van preta que esperava com o motor ligado. Assim que consegui colocar Julien no banco do passageiro, pulei para o banco do motorista. Eu nunca tinha dirigido uma van tão grande, tudo que sabia sobre direção vinha das poucas vezes em que assumi o volante do jipe velho dos moleques da favela no Rio para fugir da polícia. Pisei no acelerador, a van deu um solavanco, atropelou os caixotes de madeira que bloqueavam o caminho e disparou para fora do portão do subsolo Richelieu. No instante em que os pneus tocaram o asfalto das ruas de Paris, as luzes vermelhas e azuis das viaturas já cercavam todos os lados. O som das sirenes rasgava a noite silenciosa da cidade-luz. Mas a polícia não era a única ameaça. Pelo retrovisor, vi 2 SUVs pretos surgindo da escuridão, os pneus cantando no asfalto. Eram os assassinos de Von Zey e o restante da gangue à mão vermelha. Eles não queriam a polícia, queriam a minha cabeça e a chave no meu peito. Vire à esquerda, pela ponte Pont-Neuf, sussurrou Julien, com a voz entrecortada, mas o instinto de um soldado de elite ainda guiava o caminho. Girei o volante bruscamente, a van inclinou-se perigosamente, quase capotando. Tiros ecoaram vindos de trás. Uma bala estraçalhou o retrovisor esquerdo, estilhaços atingiram meu armo, mas não senti dor. Naquele momento, eu não era mais a supermodelo de milhões da Dior. Eu era a pantera negra encurralada, e esta pantera ia morder de volta. Desgraçados, sibilei entre dentes, afundando o pé no acelerador. A van voava loucamente pelas vielas estreitas do 1º distrito. Eu zigue-zagueava entre os carros estacionados, forçando a passagem rente aos obstáculos para impedir a perseguição dos 2 SUVs. Um dos assassinos colocou o corpo para fora da janela do SUV, empunhando uma arma automática. Ratatatatá. O para-brisa traseiro estourou. Julien fez um esforço para se levantar, sacou a última pistola do cinto e rangeu os dentes para conter a dor. Ele baixou o vidro do carona e virou o corpo com maestria profissional. Mantenha o volante firme, Beatriz. Não freie. Julien puxou o gatilho. 3 disparos secos e precisos. O pneu do SUV da frente estourou, o veículo perdeu o controle e colidiu contra uma loja de moda à beira da estrada, gerando uma pequena explosão. Mas o segundo carro continuava a perseguição frenética. Eles estavam desesperados, prontos para bater na nossa traseira e nos forçar a parar. A perseguição sufocante estendeu-se até as margens do Sena. Vi a ponte de El Alma surgir à frente. As luzes amareladas dos postes refletiam-se no rio escuro e profundo. O túnel, entre nele, ordenou Julien. Obedeci como uma máquina. Dentro do túnel, o ronco do motor ecoava como um trovão. O SUV atrás tentou ultrapassar, batendo com força na lateral da van. Senti a estrutura de ferro deformar-se, o som do metal rangendo era ensurdecedor. Rangeu os dentes, girei o volante no sentido contrário, usando o próprio peso da van para prensar o adversário contra a parede de concreto do túnel. Um impacto colossal. O SUV capotou várias vezes na pista, soltando faíscas brilhantes antes de parar como um monte de ferro retorcido. Não parei para ver o resultado. Saí do túnel e entrei por caminhos menores que levavam a uma área periférica deserta. Após 10 minutos de loucura, as sirenes da polícia desapareceram ao longe. A Paris luxuosa ficará para trás, dando lugar à escuridão de zonas industriais abandonadas. Parei o carro sob o vão de um viaduto deserto. O motor da van soltou alguns soluços e calou-se. O silêncio súbito fez meus ouvidos zumbirem. Virei-me para Julien. Ele havia desmaiado, a cabeça encostada no vidro, o sangue ainda encharcando seu flanco. Julien!
Julien, acorda. Segurei seu rosto, as lágrimas finalmente ousando cair, borrando a maquiagem cara da festa. Você não pode morrer. Você me salvou, não pode me deixar. Rasguei trêmulo o que restava da minha saia de seda, dobrei-a em uma compressa grossa e pressionei com força contra o ferimento dele. Minhas mãos estavam cobertas de sangue. Esse era o preço do brilho? O sangue do único homem que enxergou minha alma sob as joias de diamante? Na penumbra sob o viaduto, apertei a chave digital na mão. As habilidades táticas de Julien nos tiraram da toca do lobo, mas agora ele estava morrendo por minha causa. A traição de Sofia, a crueldade de Von Z e o fantasma da gangue do Rio, tudo me empurrou para uma escolha final. Eu não iria mais fugir. Usaria esta última arma para derrubar todos eles. Julien gemeu baixinho, sua mão buscou a minha inconscientemente. Em seu delírio, ele ainda sussurrou, Beatriz, você está segura. Beijei sua testa, sentindo o frio começar a tomar conta do corpo daquele soldado. Não, Julien. Nós ficaremos seguros juntos. Eu vou fazê-los pagar. A noite de Paris continuava fria, mas dentro da Pantera Negra do Vidigal, uma chama de vingança ardia mais forte do que nunca. A perseguição terminara, mas a verdadeira batalha para recuperar a honra e a vida de Julien estava apenas começando. Eu vestiria minha armadura novamente, aquela feita de seda e luzes de flashes, para realizar o último desfile da minha vida. O amanhecer nos subúrbios de Paris não trazia tons rosados vibrantes, tinha a cor de chumbo de nuvens pesadas e o cheiro de mofo de galpões abandonados. Na cabine apertada da van ensanguentada, a respiração de Julien tornava-se cada vez mais escassa, pesada e intermitente. Eu estava ali, com as mãos que outrora exibiam coleções de joias de milhões de dólares agora manchadas com o vermelho vivo do sangue de um soldado de elite. O pedaço de seda do vestido de or que usei para enfaixá-lo estava encharcado, sem capacidade de resistir por muito mais tempo. Olhei para o retrovisor. Meu rosto no espelho não era mais o da supermodelo Beatriz, deslumbrante na capa da Vogue. A base cara estava borrada por lágrimas e sujeira, os lábios secos e rachados, e o olhar de um animal encurralado que, enfim, encontrara seu único propósito de vida. De repente, o telefone escondido no console do carro vibrou violentamente. Era o telefone satelital de Von Z que eu agarrara no meio do caos. Olhei para a tela, um número desconhecido. Apertei o botão para atender. Querida Beatriz, espero que ainda esteja lúcida o suficiente para ouvir isto, a voz do Barão Von Z ecoou, com uma calma repugnante em meio ao som de uma orquestra sinfônica que tocava ao fundo em seu escritório. A polícia de Paris acaba de emitir um mandado de busca nacional. O alvo principal é o seu segurança Julien. Segundo os registros deles, ele é um ex-combatente esquizofrênico que planejou o tiroteio no Louvre para roubar a coleção de diamantes O Coração de Napoleão. Você, Beatriz, é apenas uma pobre vítima de sequestro, se aceitar cooperar. Meu peito se apertou. Ele estava invertendo os fatos. Estava usando seu poder midiático para transformar o homem que salvou minha vida em um criminoso nacional. Você está mentindo, sibilei entre dentes, apertando o volante até os nós dos dedos ficarem brancos. Mentiras ou verdades são escritas pelos vencedores, desdenhou Von Z. Escute bem. Seu contrato de milhões ainda está em vigor. Amanhã de manhã é o desfile de encerramento da temporada. Você só precisa aparecer, sorrir, declarar que escapou das mãos do sequestrador Julien e me entregar a chave digital. Em troca, deixarei que continue reinando no topo do glamour. Caso contrário, Julien morrerá no hospital da polícia como um assaltante abatido, e você voltará para a lama do Vidigal com uma ordem de extradição por cumplicidade em homicídio. Ele desligou. O sinal de linha ocupada soou como a contagem regressiva para a vida de Julien. Olhei para Julien. Ele abriu os olhos levemente, os lábios arroxeados movendo-se sem emitir som. Ele ouvirá tudo. Sua mão trêmula buscou a minha, apertando-a de leve, como se implorasse para que eu fosse embora, para que mantivesse minha vida e meu brilho. Ele era um soldado, estava pronto para morrer pelo dever e, agora, estava pronto para morrer para que eu fosse livre. Mas Julien não entendia. Não entendia que o brilho prometido por Von Z era, na verdade, uma corda banhada a ouro em volta do meu pescoço. Se eu me calasse, viveria, mas minha alma morreria na traição. Eu seria uma supermodelo magnífica, mas cada vez que me olhasse no espelho, veria apenas o sangue de Julien em minhas mãos.
A escolha do coração. De um lado, uma carreira milionária, segurança e aplausos falsos. Do outro, a verdade nua e crua, o perigo iminente e a possibilidade de perder tudo que construí sobre as ruínas do rio. Olhei para a chave digital escondida sob minha roupa. Aquilo continha as provas de lavagem de dinheiro da gangue do Rio, e eu tinha certeza de que também guardava as conexões íntimas entre Von Z e o submundo brasileiro. Ele não queria a chave apenas pelo dinheiro, queria apagar os rastros de seus próprios pecados. Não, Julien, sussurrei, encostando meu rosto em sua mão gélida. Eu fugi a vida inteira. No Rio, fugi da pobreza. Em Paris, fugi do preconceito. Mas não vou fugir da verdade. Não vou deixar você se tornar um fantasma esquecido em uma masmorra. Peguei o tablet de Julien no chão do carro. As habilidades básicas que ele me ensinou sobre acessar redes de segurança começaram a ressurgir em minha mente. Comecei a traçar um plano louco. Eu não entregaria a chave a Von Z. Eu a entregaria ao mundo inteiro. A luz do sol começou a atravessar a névoa, iluminando a cicatriz em meu ombro. A cicatriz do Vidigal. Ela não era mais uma dor, era um símbolo de coragem. Dei partida no motor, e a van começou a rodar em direção ao centro de Paris. Não vou mais fugir. Vou subir naquela última passarela. Mas não como a boneca de Von Z, e sim como uma testemunha viva. Estou diante da maior escolha da minha vida, calar-me para existir ou falar para viver. E meu coração, com seu ritmo selvagem de samba, já deu a resposta. Espere por mim, Julien. Olhei para ele uma última vez antes de escondê-lo em uma clínica particular de um antigo companheiro de armas que ele mencionara. Amanhã, toda Paris saberá quem você realmente é. A batalha final estava armada. A passarela não era mais um lugar para exibir sedas, era o tribunal onde eu exporia a verdade sangrenta da elite. Apostaria todo o meu brilho para salvar a honra de um mosqueteiro. Porque este amor não precisava de flashes para brilhar, precisava da verdade para renascer. O salão do Palais de Tóquio nesta noite não era apenas uma passarela de moda, era uma fortaleza resplandecente e sufocante. Luzes de neon roxas e brancas varriam os rostos mais poderosos da elite francesa, editores de moda astutos com canetas prontas para enterrar qualquer um, e dezenas de câmeras de transmissão ao vivo levando aquela imagem para os 5 continentes. Nos bastidores, o cheiro de laque, pó de talco e uma tensão tão densa que poderia desencadear uma explosão. O Barão Von Z estava de pé na entrada da área VIP, seu smoking sob medida sem um único vinco, o rosto calmo como um lago congelado. Ele olhou para o relógio e depois para o meu camarim. Ele acreditava ter vencido. Acreditava que o tapa, o mandado de busca contra Julien e a ameaça sobre o meu futuro haviam sido suficientes para quebrar a vontade da garota vinda do Vidigal. Eu estava sentada em meu camarim particular, cercada por 4 seguranças de Von Z. No cabide, estava o último traje do desfile, um vestido transparente bordado com diamantes negros, avaliado em 2 milhões de euros. Mas eu não olhava para ele. Olhava para a jaqueta militar velha, desbotada e manchada com o sangue seco de Julien, que eu havia escondido sob as sedas. Beatriz, está na hora, Sophie entrou. Ela não ousava me olhar nos olhos, sua voz tremia de culpa. O barão espera por você no final da passarela. Você sabe o que dizer à mídia. Diga que Julien é o sequestrador, e tudo isso vai passar. Levantei-me. Não respondi. Olhei no espelho e, com as próprias mãos, apaguei o batom vermelho vibrante, deixando o rosto limpo com olhos que queimavam com uma luz que Paris jamais vira. Não vesti o vestido de diamantes negros. Calmamente, despi o roupão de seda, vesti uma camiseta branca simples e joguei por cima a jaqueta militar de Julien. Era grande demais para o meu corpo esguio, mas carregava o cheiro dele, o cheiro do sacrifício e da bravura. Você enlouqueceu? Não pode sair assim, Sophie avançou desesperada para me impedir. Empurrei-a com uma força que nem eu sabia que possuía. Saia da frente. O teatro de vocês acabou. Saí do camarim. Os seguranças tentaram me barrar, mas em meio ao caos dos bastidores e sob o olhar de centenas de funcionários, não podiam atirar. Avancei para a passarela principal. A música eletrônica pulsante começou a subir, um ritmo de baixo que batia forte como o coração de um animal lançando-se em sua última batalha. Os holofotes explodiram. O salão mergulhou subitamente no silêncio.
Em vez de uma supermodelo deslumbrante em alta costura, quem surgiu foi uma mulher negra com cabelos cacheados selvagens, vestindo uma jaqueta tática rasgada e suja de sangue seco. O contraste era tão brutal que foi possível ouvir o som de uma taça de champanhe estraçalhando-se no chão de pedra. Caminhei. Não com os passos fluidos de Catval, mas com os passos firmes de um soldado, da criança do Vidigal pisoteando preconceitos. Cada passo meu era um tapa na hipocrisia de Von Z. Quando cheguei ao meio da passarela, arranquei a chave digital do pescoço e a ergui alto diante das dezenas de lentes de TV que transmitiam para o mundo todo. Eu sou Beatriz, e o homem que vocês estão caçando, Julien, não é um criminoso. Ele é um soldado que me protegeu contra demônios disfarçados de nobres. Minha voz ecoou, sem precisar de microfone, firme e penetrante por todo o salão. O barão Von Z levantou-se num salto, o rosto deformado de fúria. Ele sinalizou para que os guardas invadissem o palco, mas era tarde demais. Eu já havia conectado a chave ao dispositivo de transmissão sem fio que escondia na palma da mão, algo que Julien me ensinara a usar nas noites no Louvre. Nas telas gigantes de LED ao redor da passarela, em vez de anúncios de moda, linhas de dados pretos começaram a correr. Eram listas de contas de lavagem de dinheiro, os contratos de escravidão de Von Z com a gangue Mão Vermelha e até gravações dele me ameaçando no Hotel Ritz. A verdade nua e sangrenta aparecia diante de milhares de presentes e milhões de espectadores. Isso é o luxo de vocês, gritei, fixando o olhar em Von Z. Ele é construído sobre o sangue de órfãos e a traição de quem detém o poder. Julien é um herói, o ladrão aqui é você, você rouba a vida e a honra dos outros. O salão tornou-se um caos. A polícia de Paris, que inicialmente viera para prender a mim e a Julie, agora apontava as armas para Von Z enquanto as provas de seus crimes surgiam incontestáveis. A multidão começou a gritar em protesto. Repórteres invadiram o palco, flashes disparavam sem parar, mas desta vez não para fotografar um vestido bonito, mas para registrar a queda de um império. Von Z tentou fugir pela saída de emergência, mas foi bloqueado pelos próprios fãs indignados. Ele caiu, e seu smoking caro foi pisoteado pela multidão, um fim humilhante para quem sempre desprezou a vida alheia. Parei no fim da passarela, com a respiração ofegante. O peso da jaqueta de Julien parecia ter ficado mais leve. Eu conseguirá. Usei a própria gaiola de ouro para queimar quem me prendia. O brilho da supermodelo Beatriz podia terminar ali, mas a minha liberdade estava apenas começando. Arranquei o último colar de diamantes e o joguei na passarela como quem descarta uma corrente. Antes que a polícia me levasse para depor, olhei para a câmera mais próxima e sorri de leve, um sorriso que não era mais da Pantera Negra, mas de Beatriz. Julien, estou voltando. A noite de Paris não estava mais fria. Sob as luzes das viaturas e o alvoroço da mídia, eu sabia que, das cinzas da verdade, uma nova vida brotaria. O último desfile terminara, o império de Von Z ruíra, e eu resgatara a honra do único homem que enxergara minha alma. 6 meses após a noite terrível no Palácio de Tóquio, Paris era para mim apenas uma lembrança bela, mas manchada pelo cheiro de pólvora, um sonho distante de passarelas brilhantes e vestidos de seda que valiam fortunas. Eu não estava mais sob os flashes de centenas de câmeras, nem precisava me esforçar para ser uma pantera negra poderosa nas festas da elite. Escolhi abandonar o brilho da cidade-luz para voltar para onde pertenço, onde o ritmo do samba nunca morre e o sol sempre brilha sobre as rochas de calcário do Vidigal. O amanhecer no Rio de Janeiro começava com uma fita de seda cor-de-rosa e laranja estendida sobre o Oceano Atlântico, iluminando aos poucos a estátua do Cristo Redentor, que protege a cidade de braços abertos do topo do Corcovado. O som das ondas quebrando na praia do Leblon, lá embaixo, misturava-se à música de um rádio velho de um vizinho, criando uma sinfonia familiar da vida cotidiana. Eu estava na varanda da pequena casa pintada de azul claro, respirando fundo o cheiro do mar salgado misturado ao café recém-passado. Aquilo não era a suíte luxuosa do Hotel Ritz, mas era um lar de verdade, construído com o dinheiro limpo que economizei depois que os bens do Barão Von Z foram congelados e seu império ruiu completamente. O escândalo no Louvre causou um terremoto no mundo político e da moda francesa, resultando na anulação total das acusações infundadas contra Julien e expondo a verdadeira face da gangue Mão Vermelha. Beatriz, você acordou cedo demais de novo. Uma voz grave e calorosa soou atrás de mim. Senti braços fortes envolverem minha cintura e o calor de um corpo vigoroso contra minhas costas. Virei-me e sorri para Julien. Ele não usava mais uniforme de segurança azul marinho ou traje tático negro.
O Julien de agora vestia uma calça de linho branco e uma camiseta simples. A longa cicatriz no flanco, resultado daquela perseguição sufocante em Paris, estava agora cicatrizada, uma lembrança eterna do sacrifício e da bravura do soldado. Seu rosto perderá o ar melancólico e frio de um fantasma de guerra. No lugar, havia uma serenidade, seus olhos azuis profundos agora refletiam o sol radiante do Brasil em vez da escuridão dos subsolos do Louvre. Eu só queria ver o nascer do sol, sussurrei, encostando a cabeça em seu ombro. Aqui, o amanhecer sempre traz a sensação de que realmente renascemos. Julien beijou minha testa suavemente. Percorremos um caminho muito longo para conquistar esta manhã, Beatriz. Lá embaixo, no quintal, o som das crianças brincando começou a subir. Juntos, abrimos uma pequena escola e um clube de artes marciais para órfãos bem no coração do Vidigal. Longe de ser a supermodelo de milhões, eu dedicava meu tempo ensinando as crianças a ler e a se protegerem das tentações das gangues. Já Julien usava suas habilidades de ex-combatente para ensinar artes marciais, disciplina e plantar esperança nos corações de crianças que antes só conheciam a violência e a pobreza. Olhei para a sala de aula que ia ficando cheia. Crianças de pele dourada e olhos brilhantes treinavam com entusiasmo. Elas não me viam como uma modelo distante, viam-me como uma irmã mais velha, uma mãe que saiu dessa mesma miséria e voltou para buscá-las. Essa era a verdadeira sofisticação a que von Zé jamais entenderia, a sofisticação da humanidade e da cura. Após a aula matinal, eu e Julien caminhamos até a praia. De mãos dadas, andamos pela areia branca e fina de Ipanema. O vento soprava meus cachos naturais, não havia mais laque ou acessórios caros me prendendo. Sentia-me leve como uma gaivota que acabará de escapar de uma gaiola de ferro. Paramos em uma barraca de água de coco à beira da estrada. O velho vendedor nos olhou, sorriu com os olhos apertados e nos entregou 2 cocos frescos. Ali, ninguém sabia que eu fora a pessoa que derrubara um império financeiro em Paris, ninguém se importava com a jaqueta militar ensanguentada que usei no meu último desfile. Eles viam apenas um casal feliz aproveitando uma vida simples. Você sente falta de Paris? Perguntei, olhando para o horizonte distante. Julien ficou em silêncio por um longo tempo, depois balançou a cabeça e um sorriso surgiu em seus lábios, um sorriso que realmente alcançava os olhos. Paris foi onde te encontrei, mas o Brasil é onde me encontrei. Não preciso mais vigiar estátuas de pedra inertes. Aqui, estou vigiando o futuro dessas crianças, e vigiando você. O sol subiu alto, iluminando a praia cheia de vida. O Vidigal atrás de nós surgia vibrante, com suas casas coloridas empilhadas como um cubo mágico gigante. Não havia mais os fantasmas do passado, nem a ameaça da mão vermelha ou o poder perverso da elite francesa. Usamos a verdade para conquistar a liberdade, e o amor para curar as feridas de 2 mundos. Toquei a cicatriz no meu ombro e depois a cicatriz no flanco de Julien. Elas não eram mais dor. Eram capítulos encerrados de um longo romance tempestuoso, abrindo espaço para um começo novo, brilhante e puro. O amanhecer no rio era lindo. Radiante como o sorriso de Beatriz e pacífico como o coração de Julien. Estávamos ali, entre o ritmo frenético do samba e o sussurro das ondas, recebendo juntos um novo dia, um dia em que pertencíamos inteiramente um ao outro, e a nós mesmos.